investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Segunda-feira, 12 de agosto de 2019, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. O programa estava ficando meio bagunçado, pior que roteiro de filme de super-herói. Então, chamamos um delegado para botar ordem nesse negócio aqui. O delegado Valdir, líder do PSL na Câmara dos Deputados, é nosso convidado de hoje. Obrigado pela presença, deputado. Obrigado. Estão aqui também a Super Mara Luque, a Ultra Marilis Pereira Jorge e o Hiper Pedro Doria, que não tem capa ou cueca por cima da calça, mas não abre mão das meias coloridas no super traje dele. Mas não são só eles nossos heróis na aventura de hoje, não. Sérgio Moro chegou ao governo como mocinho, mas agora parece que ele fez o Homem-Formiga e encolheu. Ou estão exagerando nisso? Jair Bolsonaro não tem identidade secreta. Será que é por isso que ele mistura a vida pública com a privada? É essa a nova política? O delegado Valdir vai contar pra gente se é verdade que os filiados do PSL estão longe de ser super amigos. Ficar cheiroso sem tomar banho é um superpoder que te interessa? Tem gente que jura que é possível. E a aventura de um pequeno herói no aeroporto de Atlanta. Você já está inscrito no canal? Seja um herói, se inscreve, toca o sininho e se você, além disso, também se cadastrar como membro, já tem acesso ao conteúdo exclusivo logo depois do final deste programa. Hoje vamos falar de Carlos Alberto Brilhante Ustra, aquele que o Bolsonaro chama de herói nacional. Roda o VT, Bia. Tem uma piada que o Faustão, aliás, eu adoro o Faustão, quando eu trabalhei na Globo, foi uma das pessoas que eu mais gostei de ouvir falar lá nas palestras internas, assim, um cara super inteligente, super simpático. E uma piada que ele fazia o tempo todo. Os políticos fazem na vida pública o que fazem na privada. Eu lembrei disso primeiro por causa da recomendação provocativa do Bolsonaro para que os brasileiros façam cocô dia sim, dia não, para preservar o meio ambiente. Mas aí fiquei pensando também nessa mistura que nossos políticos fazem desde sempre entre o público e o privado. Os exemplos mais recentes e que chamam a atenção por motivos óbvios envolvem o presidente Bolsonaro, que indicou o filho para a embaixada nos Estados Unidos, teve o contrato da Petrobras com o escritório do presidente da OAB cancelado, o servidor do IBAMA que multou o presidente foi exonerado, os 22 parentes empregados nesses 27 anos de vida pública e por aí vai. A nova política não parece ter lá muito de nova, né? É aquela que chamam de faça o que eu faço, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pedro, por que isso? A palavra é patrimonialismo. E tem um sociólogo em particular, na verdade era um advogado, mas que escreveu um grande livro chamado Os Donos do Poder, se chama Raimundo Fauro. E o seu Raimundo tinha essa característica, o trabalho principal dele nesse Donos do Poder é justamente explicar as raízes do patrimonialismo brasileiro, que é uma palavra bonita para querer dizer exatamente o que você está explicando, Tabet. Em essência, ao estar ocupando um cargo público qualquer, você faz uso dos recursos do Estado como se lhe fossem seus de direito. A diferença, me parece, no caso do presidente Bolsonaro, é que ele faz isso com uma certa ingenuidade. Ele sequer disfarça. Eu me lembro de uma vez tem vários anos o Gabeira... Pedro, isso para você é ingenuidade ou é outra coisa? Porque eu entendo o que você está falando, eu entendo quando você usou o termo ingenuidade, porque ele realmente não disfarça, não é algo que ele faça debaixo dos panos. Pelo contrário, ele faz, ele assume e ele ainda pondera o porquê, ele tem os contra-argumentos dele que a gente pode até julgar se são corretos ou não. Ele diz, por exemplo, que ia privilegiar, sim, o filho. Meu filho, claro, vou ajudar meu filho, vou ajudar quem? Vou ajudar o fulano da esquina? É esse o argumento eu acho que é ingenuidade, sim. Agora, quando eu uso o termo ingenuidade, eu não estou dizendo que... Eu não quero fazer parecer com que isso alivie, de qualquer forma, a barra do presidente, não. O presidente da República não entende o que é democracia. E quando eu falo... Ele não entende o que é democracia, eu não falo apenas por considerá-lo um presidente autoritário, e ele é um presidente autoritário. Ele não compreende o conceito de Estado, ele não compreende o conceito de impessoalidade do governante, ele não compreende que não pode. Então é por isso mesmo que ele se vira e fala, uso mesmo, vou indicar filho, vou usar os recursos do Estado para me vingar aqueles que eu considero meus inimigos e tudo mais. Ele não compreende o papel de presidente da República e por isso mesmo ele se sente absolutamente à vontade para usar os seus poderes para o que ele quer.
e não para condução da coisa pública. Mas, o Pedro, apesar de tudo isso, concordo com tudo com o que você falou, mas o que mais me espanta é que, como você falou, ele não esconde, ele mostra isso, mas os eleitores aprovam isso. Os eleitores aprovam isso. Mas aí, por isso que eu estava falando do seu Raimundo, logo no início. Porque o seu Raimundo tem essa... O patrimonialismo é a grande armadilha política brasileira. É uma coisa que está tão entranhada. O uso pessoal da coisa pública está tão entranhado na nossa cultura que quando o motorista carioca simplesmente para em cima da calçada, com 2 pneus em cima da calçada, o que ele está fazendo é ser patrimonialista. Ele está usando a coisa pública como privada. O sujeito que modifica de alguma forma a fachada do prédio porque ele quer uma janela diferente, uma coisa assim, e assim interfere na cara externa do prédio, ele está sendo patrimonialista. Isso é uma característica muito, muito arraigada da cultura brasileira. E claro, quando chega no governo, extrapola. O perigo de nós termos um presidente da República que sequer compreende o conceito é justamente o fato de que você não tem nenhum tipo de freio que não o uso da justiça. Eu entendo e a justiça é lenta. Eu entendo quando o Pedro fala a questão da ingenuidade do presidente, porque você vê a reação dele. Ele acha que ele está sendo perseguido pela imprensa, ele acha que a imprensa não dá moleza para ele, tanto que a gente vê ele criticando a imprensa diariamente, mas ele não entendeu que antes de ser eleito, ele estava ali jogando pedra, né? Fazendo todas as críticas... Justamente a esse comportamento. A esse comportamento. Só que agora ele virou vidraça. É papel da imprensa fiscalizar, é papel da imprensa escrever sobre esses assuntos, e ele não aceita. Então a gente vê ele todo dia achando que é uma questão de perseguição, que a imprensa está pegando no pé dele, mas ele dá subsídio para isso. Quando ele diz que sim, ele vai privilegiar o filho, quando sim, ele vai mandar a família de helicóptero para o casamento do outro filho. Então, ele realmente, né, dizendo já o que o Pedro já disse, repetindo o que o Pedro já disse, ele não entendeu ainda o papel que ele assumiu. A relação dele com a imprensa a gente vai falar daqui a pouco, mas, delegado, para você, isso é ingenuidade ou tem um pouquinho de prepotência também? Deixa eu entrar nesse debate e deixa eu discordar, né? Tabet, do Pedro e de vocês. Eu tenho um convívio um pouquinho maior com o Bolsonaro. Vou chamá-lo de Bolsonaro, não vou chamá-lo de presidente. Mas antes de falar Bolsonaro, eu queria fazer uma menção à sua fala. Quando você generaliza a questão dos políticos misturarem o público e o privado. Então eu não posso generalizar os jornalistas, eu não posso generalizar os médicos, eu não posso generalizar os delegados de polícia, não posso generalizar os juízes, os promotores. Nós temos políticos que têm visões diferentes e agem diferente. Então eu penso que a gente tem que... eu brigo, todo dia eu estou lá com o pessoal da imprensa do meu lado, tem assessora de imprensa, toda vez que eu chamo ela, eu falo assim, olha, nós temos que começar a falar mais para a imprensa e dizer que nós não... Quando você traz esse termo políticos, você está me colocando nesse meio que o que eu faço na privada... Então eu estou nesse meio. Então a gente tem que fazer, olha, existem políticos que agem dessa forma, que não estão preocupados com nada, mas esses políticos, o meu presidente Bolsonaro, o seu presidente Bolsonaro, ele foi levado lá pela maioria da população, por um processo democrático. Nós não estamos rasgando a Constituição. Então, primeiro, a gente não está rasgando a Constituição. Mas, deputado, nenhum de nós está questionando que a eleição tenha sido democrática, porque foi democrática, é o presidente eleito, é o presidente de nós todos. Estamos nos queixando apenas de ele estar usando de forma privada o que pertence ao público. E uma coisa que ele falou na campanha, ele foi contra. Eu diria para vocês, o Bolsonaro que vocês conhecem, e muito bem do Rio de Janeiro, que ele é parlamentar, levado a presidente da República pelo Rio de Janeiro, vocês conhecem mais do que eu, ele foi parlamentar aqui por muitos anos e sempre o mais votado, né? Ele é um cara muito inteligente, nós não podemos subestimar o presidente Bolsonaro. O meu presidente foi eleito sem recursos, sem dinheiro, sem a grande mídia, sem tempo no horário eleitoral, nós desafiamos a tudo e a todos.
Então, Deputado, ele e é o patrimonialismo? Oi, que patrimonialismo? O uso pessoal da coisa pública que o presidente da República faz o tempo todo. Do nosso presidente da República. O que o nosso presidente usou de coisa pública? Ele não usou nada do que não esteja permitido na lei. Então, a gente tem que rasgar a lei. Até hoje, o que ele fez de ações, e nós temos o presidente da República, não é um cara que está infiscalizável. Ele é fiscalizável por vocês da imprensa. Por vocês do parlamento. Parlamento É a também sua tem. função. Você não deixou eu terminar, uai. Por favor. Você tem que, Perdão, o senhor tem toda a razão. Você tem que deixar eu terminar meu raciocínio. tem toda a razão. Porque senão... então, o que acontece? O presidente da República, ele é fiscalizado primeiro pela imprensa. Ele é fiscalizado pelo Ministério Público. Ele é fiscalizado por toda a sociedade. E ele vai para as urnas, provavelmente em 2022. Ele deve ir às urnas. Ele vai. Concorrer à reeleição? Oi? Ele vai às urnas, ele não vai ficar fora da política. Não estou dizendo que ele vai para a reeleição, mas ele não vai ficar sem mandato. Então, o que acontece? Então, nós temos que respeitar esse cara que conquistou tudo isso. E tudo que o meu presidente, o presidente de vocês fez, e que todo dia pauta a imprensa, é uma estratégia. Mas é E impossível. vocês, jornalistas, estão caindo na estratégia do meu presidente. Ainda bem, como o Trump age da mesma forma. Qual é a estratégia? A estratégia é usar os helicópteros do Estado para transportar a família para uso particular. A Não, estratégia pelo que eu estou percebendo, segundo o delegado, ele está querendo dizer que tudo isso acontece para que o presidente acabe chamando a atenção para outros assuntos e o que interessa acabe acontecendo de fato. É isso ou eu estou enganado? Dois pontos. A questão do helicópteros. Ele foi usado helicóptero porque a lei permite. Se a lei não permitir, então vamos rasgar a lei, vamos mudar a lei. Uma vez que mude a lei, ok? Então tudo bem. Como a lei permitia que a gente fizesse um contrato com a Fórmula 1, dando 600 milhões para a Fórmula 1. Então o que acontece? Então existem muitas situações que a lei permite e que a gente vai mudar. Agora, o meu presidente... Desculpa, deixa eu só fazer uma parte aqui. A lei permite que os aviões da FAB sejam usados para transportar helicópteros, para transportar presidente e vice-presidente, não para transportar a família do presidente. Existe uma permissividade na lei para que, inclusive, seus parentes sejam transportados. Se existe qualquer... Me permita ele fazer uma Se existe pergunta. qualquer risco de segurança, a lei permite isso. Não sou eu que fiz a lei. Eu estou Deputado, Mas peraí, deixa eu responder a pergunta dele primeiro. Olha, você está atravessando de novo, Pedro. Você está muito ansioso com o delegado Valdir aqui. Calma. Mas aqui é assim mesmo. Aqui É, a gente certa vez. mas eu gosto de provocar ele, porque eu vi ele com uma meia diferente da minha. É um Eu vou adotar isso lá no parlamento. Eu vou adotar isso lá no parlamento. Vai chamar essa minha- atenção. eu vou o usar. senhor disse que foi. Aí, tá moda vendo? Já lançada aprendi pelo algo aqui. Pedro. Mas se O você presidente da começar República... a discordar de gente que tiver com meia diferente da sua no parlamento, você vai ficar... Não, vai perder um bom tempo. Mas vai ser diferente. Imagina a primeira vez que eu chegar com uma merda isso no parlamento, eu vou virar estrela, né? Para com isso. Eu vou virar notícia. Não O Pedro vai fazer uma fala nota. assim. O delegado Valdir copiou a minha meia. Eu jamais Mas farei isso. Só terminar o raciocínio, o presidente... ele tem uma matéria muito interessante hoje, ou na Folha Estado, eu não lembro qual jornal. Tem uma menção das estratégias políticas que o presidente tinha quando ele era deputado. Toda semana ele tinha que aparecer com uma notícia que criasse interesse. Uma polêmica. Entendeu? Ele não mudou. Ele vai, queira ou não queira a imprensa, o povo brasileiro, os contrários, ele vai... Nos 4 anos de mandato, ele vai agir da mesma forma. E ele jogou a isca e a imprensa comprou. E todo dia, aqui, qual o primeiro assunto? Bolsonaro. Pega todos os jornais hoje, Bolsonaro. Mas deputado, assim, eu lembro eu sou carioca, o Pedro também, a Mara, Mara você é carioca, né? Então, a Mara é carioca. Então a gente lembra do Jair Bolsonaro aqui, fazendo isso que você está falando exatamente, que era aquela coisa dele provocar notícias. Eventualmente ele fazia alguma coisa em Brasília, até achei um vídeo outro dia de um vídeo do Bolsonaro indo pro meio da rua, na Barra da Tijuca, soltar fogos de artifício de manhã cedo, porque ele estava reclamando do barulho do vizinho. Enfim, ele sempre foi um cara meio assim. A diferença é que agora
as notícias que estão aparecendo são notícias que não são provocadas por ele, assim, num sentido de chamar a atenção. Pelo contrário, assim, faz parte dessa fiscalização que acontece naturalmente com todo presidente, todo homem público. Assim, ele usou o helicóptero para levar a família, não foi algo que ele fez propositadamente para chamar a atenção de alguém. Pelo contrário, ele foi flagrado numa situação que foi desconfortável para ele. Foi tão desconfortável. Foi desconfortável. Que ele, quando foi questionado sobre isso, ele interrompeu uma entrevista. Aliás, a gente vai falar disso agora, que é outra coisa que a gente nota, que é a dificuldade com as palavras, né? Tem medidas boas, por exemplo, do governo, que acabam repercutindo de um jeito ruim pela maneira ou pelo tom com que elas são divulgadas. Aquela medida, por exemplo, de proibir a publicação, de permitir a publicação do balanço das empresas na internet, por exemplo, é ótima medida. É bom, economiza papel, desonera o empresariado, mas aí ele faz questão de anunciar isso, ironizando e tripudiando quem vai perder dinheiro com essa ação, que são jornais e revistas impressos que já não vivem um bom momento. Enfim, essa dificuldade de se expressar é comum no governo todo. Não seria bom, talvez, deputado, um media training para ele? Eu acho que não é dificuldade de expressar. Ele quer fazer essa provocação. É diferente. Mas o que ele ganha com isso? Não é dificuldade de O que o expressar. país ganha com isso? Vocês têm que entender que o PSL tem um eleitorado. Nós temos, olha, deixa eu fazer uma semelhança. Não, me permita agora lhe interromper, porque eu acho que essa é uma questão... Você manda. Eu acho que é uma questão fundamental. Não é o PSL que tem um eleitorado. Ele é presidente, como o senhor mesmo disse, de todos nós. Mesmo daqueles que não votaram nele. Ele não é um parlamentar. Ele é o chefe do Poder Executivo. Ele tem que governar para todos os brasileiros, não apenas para aqueles que votaram nele. Inclusive para os Mas o donos de Lula não jornal. governava para todos os brasileiros. O Lula sempre governou para o MST, Por que a gente está falando do Lula, deputado? A gente está falando do atual presidente. Eles são muito semelhantes. Deputado, O senhor considera eles muito semelhantes? Lula já Não, são não é semelhantes. presidente. Claro que são semelhantes. Mas peraí. Lula não é presidente do Brasil já há tá pelo preso. menos 8 anos, mais do que isso. Está preso. O presidente hoje Ainda do Brasil é Jair Bolsonaro. Então, mas é dele que a gente está falando. É o dele senhor considera eles em relação a ele que semelhantes, temos que deputado? fazer essas cobranças. Sim. Mas o senhor considera eles semelhantes? Sim, eles são semelhantes nas estratégias políticas. Eles são semelhantes nas suas estratégias políticas. Com certeza, não tem... E o presidente Bolsonaro, ele vai falar para o nosso eleitorado. Quem que é o nosso... Ele está governando para todo o Brasil. Tanto que lá nós temos a reforma da Previdência, temos a reforma tributária, temos o pacote do Moro. Mas quando for entrar na questão ideológica, ele vai falar para o pessoal de direita, para o pessoal cristão, evangélico e católico. Ele vai falar para as forças policiais, ele vai falar para o nosso eleitorado, ele vai falar para o agronegócio. Esse é o nosso público. Ele vai falar... Então, o que acontece? Ele vai para esse embate, porque esse diálogo não agrada a vocês, mas agrada o nosso eleitorado. Nós temos um eleitorado, nós temos que preservar, né, e esse embate, nós temos que preservar esse eleitorado que levou o nosso presidente, né? Que levou o nosso presidente... O senhor acha normal um presidente da República que só fale com parte dos brasileiros? O Lula fazia isso. Não importa o Lula, deputado. O Lula fazia isso, o Trump faz isso, todo presidente, todo político faz isso. Então eu vou... Isso não. O senhor acha isso normal? Isso não é uma novidade. Mas, deputado, deixa eu fazer... Você governa para... O senhor acha isso normal, deputado? Você governa para todos. Ele está governando... Bolsonaro governa para todos. Reduzimos o emprego, os índices de criminalidade, reforma da Previdência, graças ao Rodrigo Maia, mais uma proposta levada pelo Guedes, reforma tributária vem aí, pacote anti-Moro. Anti-Moro? Anticrime. Pacote antimoro. Temos uma topagem aqui, deputado? Crime anti-Moro. É porque vocês colocaram aqui no início da matéria, né? A questão do Moro, se o Moro perdeu credibilidade. Moro tem mais credibilidade, mais força do que Bolsonaro. A gente vai falar do Moro daqui a pouco. Deputado, mas deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Eu, pessoalmente, eu tenho várias restrições ao Lula e sempre deixei isso até publicamente muito claro quando me posicionei em relação a ele. Mas o Lula... temos todos aqui. Todos nós aqui, talvez. Mas o Lula, quando assumiu a presidência, ele era esse Lula que era muito amarrado com a imagem do sindicalista, um cara ali voltado para as bases dele e tal, mas a primeira coisa que ele fez
foi fazer uma carta aos brasileiros e virou, até cunhou aquela expressão, não foi ele que cunhou, mas assim, acabou abraçando a expressão, que era o Lula paz e amor, que era o Lula que tentava, apesar de falar ali sempre de um lado com as bases dele, era um presidente que Queria governar para um país inteiro. tentou ali, o que me... Ele não queria governar para um país inteiro, ele queria roubar de um país inteiro. Ok, ele queria fazer o que ele fez, enfim. A minha pergunta em relação ao presidente Bolsonaro é que, aliás, a gente vive tentando entrevistar o presidente, e é uma das perguntas que eu queria muito fazer para ele, mas eu repasso aqui. Você vai entrevistar ele. Nós Tomara. vamos buscar esse espaço para você... Ótimo, agradeceríamos muito obrigado. imensamente. Muito obrigado, ele vai ajudar muito. Perguntar para ele se... O que ele... reforçar essa pergunta que a Marilis fez, o que ele ganha? Porque eu entendo que ele fale com a base dele ali de 20%, 30%, que é uma base cristã, católica, evangélica, tradição, família e propriedade, forças policiais, etc. Eu entendo isso tudo ele falar desse jeito. A questão é que quando ele não fala para todo o resto, ele vai só fazendo um extrato, ele vai cada vez segmentando mais essa base dele. Que o elegeu, né? Eu diria diferente. Se vocês pegarem as pesquisas atuais, nosso governo tem 30% a 35% de rejeição e regular e que apoia nosso governo é 65%. Ok? Esse cálculo não é em cima do eleitorado, é em cima da população. Então, o presidente Bolsonaro, ele entrou em outras esferas da população. As pesquisas que nós fomos eleitos com 30 e poucos %, como você mencionou, dos eleitores. Hoje, quando as pesquisas fazem, quando nós pegamos Ibope, qualquer outro instituto que vocês tragam, o presidente tem 65% de aprovação. 35% que amam, 30% que acham ele regular e 35% que rejeitam. Então, o que aconteceu? Aumentou o nosso número de aprovação. Tudo bem, mas ninguém fala. A gente está falando de Não é assim ações que se lê aqui. pesquisa, deputado. Oi. Não é assim que se lê Vamos pesquisa. fazer, então... Aprovação é, em geral, o muito bom e o bom. O regular não entra em aprovação. O regular não é aprovação. O regular, deputado, quem não se mete. Ele está... E mesmo que não entre. Não é rejeição e não é aprovação. Você tem 33% de pessoas que consideram ótimo ou bom. Ei, nós vamos E pegar tá o regular. estacionado. Quem não gosta é 35%. O restante não rejeita o nosso presidente. O senhor não acha 35% Regular não é muita usado gente? na rejeição. Não acha? Não, o Lula era assim. Qualquer presidente era assim. Não, Lula Existe quem ama e quem Lula odeia. deixou o governo com 82% de aprovação. Quem ama, tem quem... 82% de aprovação. Quem ama, quem odeia. Vamos esperar Bolsonaro Marilis está no certa, final do deputado. mandato. Mas olha só, voltando para o assunto aqui que a gente está fugindo um pouco. A questão de se comunicar. Ações boas do governo, pela maneira com que elas são comunicadas, não poderiam ser mais bem aceitas ou até repercutir de um jeito melhor? Porque o Bolsonaro, quando faz essa, por exemplo, de permitir que as empresas publiquem balanços na internet, que é uma notícia positiva, ela acaba virando uma notícia negativa em algum momento para boa parece parte uma dessa população. retaliação, né? Parece que é um marketing ao contrário, não parece uma falta de inteligência o governo emocional para você publicar uma ação, uma atitude dessa boa e falar e pessoas que no dia seguinte falam assim, pô, você viu que sacanagem que o Bolsonaro fez com os jornais, em vez de falar isso, falar, pô, você viu que o Bolsonaro fez alguma coisa boa para o Os empresariado? empresários. Deixa eu só adicionar aqui ao comentário do Tabet, até porque foi um jornal em particular que ele mencionou, que é o jornal Valor Econômico, que de fato tem um percentual alto da sua rentabilidade ligada à 40%. publicação. Pois é, ligada à publicação de balanços. E no fim de semana anterior, o Globo tinha feito um extenso trabalho. E o Valor reportagem. é do Grupo Globo. O Valor obrigado, Maria. O Valor pertence ao Grupo Globo. E o jornal O Globo do Rio tinha feito um extenso e detalhado trabalho sobre como que a família Bolsonaro, tanto o presidente quanto os seus 3 filhos políticos, contratavam um número pequeno de famílias e várias pessoas dessas famílias para os seus gabinetes. Quer dizer, a prática do nepotismo, que é uma prática que a própria família denunciava durante a campanha, era uma marca essencial. Aquilo foi um tema sobre o qual o presidente da República voltou várias vezes em entrevistas ao longo da semana e, repentinamente, quando ele aprova uma medida, que eu concordo com o Tabet, é uma medida boa para o empresariado, uma medida que faz sentido. O primeiro comentário que ele me faz é, vamos ver se o Valor sobrevive.
Deixa eu fazer um questionamento a você. Você fala em nepotismo. Então você está dizendo que o Ministério Público está calado, nunca fez nada em relação à família Bolsonaro. Porque se existe nepotismo... O Ministério Público está tentando fazer, só que aí o Supremo impediu o uso do COAF. Pô, mas nós vamos... Mas o Ministério Público está tentando fazer, aliás, cadê o Queiroz? Não, mas o que acontece? Então o que acontece? Qual o problema? O STF? Qual o problema do STF? Se o STF está impedindo, não é a nossa Justiça Suprema? O problema do STF é que tanto o presidente Toffoli quanto o ministro Gilmar Mendes estão tentando também fugir de investigação do uso do patrimônio público por suas mulheres. Mas outro dia, quando Eduardo Bolsonaro falou que um cabo e um soldado acabava com o STF, não veio toda a imprensa e bateu. E é claro que é um absurdo, deputado! Mas agora você está dizendo que o STF... Deputado, eu estou criticando uma decisão do STF. Sim. Pra puxar sardinha pro seu lado tá bom, pra ir contra os Mas ninguém tá puxando sardinha pra lado nenhum. Deputado, eu quero criticar o STF e eu quero que o STF exista. Então, essas não são questões incompatíveis. O senhor sabe disso. Se o Ministério Público, se a Justiça do Rio de Janeiro se calou agora na questão do Flávio, como que é o nome? Queiroz. Isso é culpa da família Bolsonaro? Ou de quem que é a culpa? Do Supremo. Bom, então tranquilo. Mas o Ministério Público está tentando trabalhar. Então estamos conversando. Porque nós temos... Mas o Ministério Público está tentando trabalhar, que era a sua questão. O Ministério Público nunca fez? Fez. Porque nós temos justiça nesse país, então. É por causa disso. Lula está preso porque nós temos justiça. E aí me diz uma coisa. O Flávio está sendo investigado. Estava. Não está mais. O nosso ministro... Maravilha. O nosso ministro... O senhor acha uma maravilha que ele não está sendo mais investigado? O nosso ministro está sendo investigado. Imagina se o Supremo tivesse feito isso com a Lava Jato, hein? E algumas pessoas estão batendo, arrebentando com eles. E agora o STF diz que não pode mais investigar o Flávio. Quem que vai pagar a honra, o massacre que foi feito ao Flávio? Me explique assim, qual massacre? O massacre da honra dele, o prejuízo político. Deputado, cadê o Queiroz? Oi? Cadê o Queiroz, deputado? Onde está? Você tem que perguntar para o STF, não é para mim. Você tem que perguntar para o Ministério Público, não é para mim. Você tem que perguntar para quem investiga. O Ministério Público está proibido de investigar? Nós no PSL, né, nós do governo Bolsonaro, nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. É claro que passa, deputado. Que venham as investigações. Bolsonaro não tem ódio em relação a A, a B, a C, a D. Ele é o primeiro presidente da República que fala abertamente que temos inimigos. Mas os outros não falavam e faziam. Como é que o senhor diz que ele não tem ódio? Vocês não estão acostumados com o governo nosso. Nós governamos pelo... o Bolsonaro governa pelas ferramentas mais democráticas. Nós não temos conversa de bastidores, não. Quando o Bolsonaro quer brigar com alguém, ele briga pelo Twitter, pelo Instagram. Qual presidente faz isso? Qual presidente andou de moto? Os presidentes que têm noção do papel de presidente da República. Qual presidente que vai pro meio do povo? Collor andava de jet ski. Olha o que aconteceu com Collor. Mas, na verdade... Collor lá atrás, Bolsonaro... Olha só. Bolsonaro tem quantos anos como parlamentar? Gente, eu vou botar mais rádio desse programa aqui, porque tá virando o... Perdão. Daqui a pouco eu vou botar um sabonete e uma piscina tônica aqui, chegado, e você vai ter que brincar de beira do Gugu. Desculpe. Bom, para dar uma acalmada aqui, veja só a entrevista que o ministro Onyx Lorenzoni deu para Mara Luque. Nesse trecho, ele explica por que a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada faz sentido, que é uma das coisas que a gente estava falando aqui sobre a confusão entre essa vida pública e privada. Roda aí o VT. Nós temos aqui a Amazônia, que é fruto da cobiça internacional. Tudo que acontece aqui é uma coisa muito articulada, muito pensada e maquiavelicamente pensada para, em algum momento, tentar nos tomar a Amazônia. Então, a gente também não é ingênuo. O Comando de Guerra na Selva, há mais de 20 anos, prepara combatentes para evitar a tomada da Amazônia. Há 10 anos atrás, eu conversei com eles, eu estive lá, tem até uma foto ali. Aí eu perguntei, a gente tem capacidade de resistir a uma invasão estrangeira? Não, deputado, eu era deputado na época. Né? Agora, se eles entrarem aqui, eles não saem. Eles são treinados para não deixar sair. Parecido com o que foi feito no Vietnã, né? Lá no passado. Então, ter uma parceria com os Estados Unidos forte é muito importante para o Brasil, para preservar aquilo que é nosso.
Então, a ida de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos é fruto de todo um trabalho que o Eduardo fez antes do seu pai ser presidente. O Eduardo já andava pelo mundo, já tinha relações nos Estados Unidos, que permitiu uma aproximação dele com a família Trump. Ele é amigo pessoal dos filhos do presidente, é reconhecido pelo presidente. O presidente Trump declarou que seria uma honra para os Estados Unidos recebê-lo lá como embaixador em Washington. E isso ajudaria ainda mais esta relação produtiva e positiva com os Estados Unidos. Mara, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque eu não achava que a gente estava brincando de war de verdade. Assim, existe a possibilidade de chegar ali o Schwarzenegger e mais 6 caras ali o do Rambo. comando para matar. Não esquece do Stallone. Na verdade é o Amazônia. seguinte, ele faz coisa para justificar a nomeação e no contexto da entrevista inteira, a entrevista está lá, o que ele diz é o seguinte, olha, a imagem do país no exterior está muito ruim pelas coisas que o presidente fala. E a nomeação, o que ele faz é tentar justificar essa nomeação. O que é um trabalho para a base parlamentar do governo, tentar justificar essa nomeação. Seria muito melhor se não tivesse mais esse problema para resolver. E aí ele coloca que o Eduardo seria um nome que ajudaria a melhorar a imagem do país. Então, que ele estaria preocupado. Agora, é uma contradição, porque, na verdade... Eu fiquei curiosa, quem são os invasores? Eu acho que é os Estados Unidos. Exatamente. Né? Aparentemente... Se em algum momento a gente sofreu algum tipo de perigo, e eu acho tudo, enfim, o que ele falou, uma grande bobagem, seria por parte dos Estados Unidos. O que ele tenta é criar uma narrativa para justificar a nomeação do... E o que ele diz, em essência, é o seguinte: vamos botar um escrivão de polícia na Embaixada de Washington, porque isso vai impedir que os americanos invadam o Brasil. Porque ele acha que os americanos são amigos do Brasil, enfim. E o que mostra o que é uma tônica desse governo, eu conversando com algumas coisas, que eu acho que é um erro desse governo, que o governo está muito mais preocupado com o governo anterior e com essa coisa da esquerda do que trazer a narrativa do que pode ser feito de fato, do que está sendo feito. Por exemplo, tudo isso, como o Tabet falou, tudo o que está acontecendo, por exemplo, estou falando da parte econômica, dos avanços que estão sendo feitos, ele acaba sendo ofuscado por esse tipo de coisa. A questão da Amazônia, até o agronegócio sabe que é ruim você não ter uma política ambiental, porque ele vai perder mercado. A ministra do Meio Ambiente da Alemanha disse que vai cortar mais de 150 milhões de reais em verbas para a preservação da Amazônia. O corte é por causa da política ambiental do governo e a negação dos dados de desmatamento, que só cresce, alta de 278% no último mês. Marilis, como é que isso está afetando os estados aí? Então, até trazendo mais uma informação. Qual foi a reação do Bolsonaro quando saiu essa notícia? Dizer que a gente não precisa desse dinheiro. Gente, todo dinheiro é bem-vindo, ainda mais por uma questão, quando você está falando de desmatamento. O que está acontecendo com esses cortes é que os maiores doadores aí para esse fundo, que são Noruega e Alemanha, estão dando passo atrás, mas já estão começando a negociar diretamente com os estados, porque claro que os estados precisam desse dinheiro para a preservação, para, enfim, evitar que o desmatamento avance. Então, os estados que fazem parte da Amazônia Legal já estão falando diretamente com essas entidades internacionais para que não precisem do governo federal como intermediador. Veja, não é problema nenhum do governo federal querer saber como é que esse dinheiro está sendo usado, como é que essas grandes cifras estão sendo geridas, mas é aquilo de novo, é o tom. Você vem dizer que essas ONGs estão usando esse dinheiro de forma errada, que os dados que a gente vê de desmatamento são mentirosos, então aí fica muito complicado. O que os governos estaduais estão fazendo, estão se antecipando a uma quebra de acordo com o governo federal e estão tentando fazer isso bypassando o governo federal. Isso pode ser um erro estratégico. A questão ambiental ela é muito séria. Cientificamente, enfim, e que chama a atenção do mundo hoje para isso.
E há, sim, políticas de retaliações comerciais a países que não têm uma política ambiental. Nosso agronegócio é um setor extremamente importante para o país, é o que segurou o país durante esse tempo de recessão que vivemos. Não fosse o agronegócio, a gente teria tido um problema bem maior. E o nosso problema não foi pequeno. E quando o país começa a ter declarações e ter atitudes que mostram que não estão nem aí. Eu estava em Londres, uma palestra do Sebastião Salgado lá no Foto Pra, enfim, um grupo de ingleses que estavam lá falando sobre a questão indígena. Ele chamando a atenção, porque o Brasil é visto como um país que tem uma reserva indígena e que respeita essa reserva. Tá? E ele falou assim, olha, isso está sob ameaça. No novo governo. Então, acaba criando, no momento em que o país precisa de atração de investimentos externos, no momento em que o ambiente internacional é muito favorável, porque as taxas de juros são negativas, no momento em que o ministro Tarcísio está fazendo um trabalho reconhecidamente por agentes aqui e lá fora muito bom. E olha que interessante o trabalho do ministro, ele pega o que ele herda do governo Temer e dá continuidade. Você não vê o ministro falando do governo antigo, não sei o quê? Ele é muito pragmático e está fazendo um excelente trabalho na área econômica. Isso tudo é ofuscado pelas declarações e por essa estratégia que o senhor falou do presidente. Quer dizer, o que ganha o país, o que ganhamos todos nós, o que ganham esses 14 milhões de pessoas desempregadas que precisam desse investimento. Esse investimento já poderia ter vindo para o Brasil, inclusive num fluxo bem intenso, dadas as condições internacionais, se o presidente se ele fosse um presidente para todos, tivesse uma estratégia que não fosse essa igual a do ex-presidente Lula, como o senhor mesmo colocou. Aproveitando só para completar a provocação da Mara, deputado, pedindo desculpas e até entrando um pouco na área dela, o maior ganho possível econômico desse governo, que o governo Jair Bolsonaro tem a chance de conseguir antes do final do mandato, é o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. Exatamente. A postura agressiva em relação ao meio ambiente do presidente põe em risco justamente aquele que pode ser o mais importante acordo comercial já feito pelo Brasil, que seria um mérito do governo Bolsonaro. Eu diria para vocês o seguinte, ao longo dos últimos anos, o Brasil teve uma submissão na questão ambiental a outros países. O país foi submisso. O presidente Bolsonaro foi lá para o G20 e a tônica da imprensa foi o puxão de orelha que o nosso presidente sofreu do Macron e da Merkel em relação à questão ambiental. Nós não vamos ter mais essa submissão em relação à Alemanha, em relação à Noruega. Quem é Alemanha, quem é Noruega, para nos cobrar ações no meio ambiente? Os países que estão dando dinheiro para a gente fazer isso. Nós não precisamos desse dinheiro. Nós não vamos vender a Amazônia à prestação, como disse o nosso presidente. Nós vamos ser independentes em que nós queremos a preservação com desenvolvimento. Agora, nós não queremos nos manter submissos como acontecia até agora, né? Deputado, mas... Deixa eu só terminar o raciocínio, só uma pergunta por favor. pro senhor. Deixa eu só terminar o raciocínio nessa questão ambiental. Aí vem você, Mara, e me diz, olha, essa questão indígena, vamos pegar a Nova Zelândia, vamos pegar os Estados Unidos, vamos pegar a Austrália, que tem a questão dos maiores, dos aborígenes. Qual é o exemplo deles? O exemplo deles foi agregar essas pessoas o desenvolvimento. Eu fui para a Austrália, eu fui na Nova Zelândia, eu estive nos Estados Unidos. Os cassinos estão ao lado, trazendo desenvolvimento, já que foi tudo devastado em relação aos indígenas dos Estados Unidos. Então, agora eles estão tendo uma outra fonte de renda. Na Nova Zelândia e na Austrália, os locais de visitação são explorados pelos maoris e pelos aborígenes. E por que o Brasil ele tem que ficar com aquela esfera de proteção dos índios? Dá um pulinho aqui no Mato Grosso. Vamos visitar as tribos indígenas no Mato Grosso. Vamos conhecer a realidade brasileira. Um cacique ganha 10 mil reais por mês. Um pajé
ganha 8 mil reais por mês. Cada índio que nasce ganha R$1.000 por mês. A FUNAI paga. Quem paga? Eu, você, quem está nos assistindo nesse momento, sem fazer o quê? Nada. Então nós temos que buscar fonte de rendas. Vai lá, aqui Tocantins, Mato Grosso, vai lá visitar as tribos indígenas. Tem caminhonetes, tem 10 caminhonetes 0 quilômetro para transportar os índios. Tem 20 barcos, cada um custa R$18 mil para levar índio para tomar cachaça no distrito mais próximo. Então não tem que parar com esse coitadismo indígena. Tá? Nós temos que fazer com que a gente explore essas terras indígenas, que a gente traga o desenvolvimento. Você acha que índio não quer TV? Índio quer morar em oca. Não, índio não quer morar em oca. Índio quer casa, índio quer carro, índio quer ter... Os pajés têm celular de 7, 8 mil reais. Os mais caros que você possa imaginar, o índio tem. Os caciques e os demais. Os demais não têm nada. Então, nós não podemos ficar com esse coitadismo indígena do país, esse coitadismo ambiental do Brasil. Nós temos que avançar. Nós temos muitas riquezas, os outros países desenvolveram avançando nessa questão ambiental e o governo Bolsonaro, vai fazer o mesmo. Posso só falar? Eu morei 2 anos. Eu morei 2 anos na Austrália. O que é com a realidade do aborígene lá é um pouco diferente disso que o senhor está falando. Porque assim, o governo australiano, inclusive, tem uma dívida histórica com os aborígenes até hoje, porque tratavam muito mal os aborígenes, tentaram fazer essa reintegração que não deu certo. Hoje tem regiões onde os aborígenes moram que o homem branco não chega perto, porque os aborígenes desenvolveram um alcoolismo enorme por conta mesmo problema nos Estados Unidos. Dessa tentativa de integrá-los à sociedade. Eles têm um jeito de viver, um estilo de vida diferente do homem branco. Então, assim, não é desse jeito que o senhor falou. Porque existe uma inserção. Existe uma inserção, mas é para o aborígene que quer viver nas cidades. Senão, você tem vários lugares que são preservados, que o homem branco nem chega perto, justamente porque eles entenderam esse problema. Nos maores na Nova Zelândia teve uma reintegração maior, mas a cultura maori é muito festejada na Nova Zelândia, e a Nova Zelândia é um país totalmente diferente do Brasil. Deputado, independente da questão, realmente algumas coisas que você falou aí, a gente sabe que acontecem mesmo em relação aos índios, e não é a realidade de todos. Mas eu queria saber, em relação especificamente à Amazônia, qual é a ideia do PSL para a preservação da Amazônia? Porque, pelo que o senhor acabou de me falar aí, seria então o caso da gente fazer logo, transformar a Amazônia num shopping ou num cassinão, poderia ser melhor para todo mundo. Mas existe alguma ideia de preservação da floresta amazônica? Isso aí quem vai poder falar melhor é o nosso presidente Bolsonaro, quando você entrevistá-lo, é o ministro do Meio Ambiente, é o nosso Ministério da Defesa com as Forças Armadas, dizendo qual o tipo de exploração. Né? Mas iremos sim, é pretensão do presidente construir a estrada para que a gente consiga ampliar isso, levar a rede... nós temos um estado abandonado que não tem energia, que depende da Venezuela, vamos fazer essa extensão aos estados. É trazer o desenvolvimento. Nós podemos fazer dessas regiões, fazer a exploração, seja mineral ou qualquer outro tipo de exploração, buscando a riqueza, levando a riqueza para aqueles que moram ali e aqueles que quiserem ficarem afastados lá, como uma parte dos aborígenes ou aqui uma parte dos índios. Nós temos algumas pouquíssimas tribos isoladas e que não querem esse desenvolvimento, mantê-las, não temos a menor dificuldade. Mas nós temos que avançar, como a Austrália avançou, como a Nova Zelândia avançou, como os Estados Unidos avançaram. Então nós não podemos ficar naquele vitimismo que o índio brasileiro é vítima, que o meio ambiente é vítima. Cadê o exemplo desses países? Cadê as florestas da Alemanha? Cadê as florestas da Noruega? Cadê a caça-baleia que a Noruega faz todo dia? Mas então, eles querem dar exemplo
Mas então a gente vai eles querem dar seguir exemplo isso? ambiental para o Brasil, eles querem dar aula para o Brasil. Nós não vamos manter, nós não precisamos de esmolas da Alemanha, nós não precisamos de esmolas da Alemanha, nem da Nova Zelândia, tá? Nós queremos o desenvolvimento da Amazônia, do Cerrado, como foi feito. Hoje, o agronegócio é espetacular. Por quê? Porque o agronegócio desenvolveu no Paraná, então nós não podíamos desvastar parte da Mata Atlântica para o desenvolvimento do agronegócio no Paraná, em Santa Catarina, em Goiás, no Centro-Oeste. Então a gente tem que parar, a gente não pode comer, a gente não pode beber, então a gente tem que continuar aculturado. Deputado, Nós somos o país Só que tem... perguntar, Breno. Só terminar o raciocínio, muito curto. Nós somos o país que temos a menor exploração, né, de área agrícola do mundo. Nós somos um dos países que tem a menor exploração agrícola do mundo. Nós podemos fazer Nós muito somos a mais. maior plantação agrícola do mundo. Nós temos, Pois é um absurdo. Como que nós somos o país que menos explora? Nós somos o país que mais explora a agricultura do mundo, Nós deputado. somos... É inadmissível que um país como o nosso... Deputado, o senhor me permita. Permito, 1, 2, 3... O senhor me permita, primeiro, indígena não é obrigado a ficar em reserva. Quem quiser vir para São Paulo pode quando quiser. Somos todos livres no Brasil, por enquanto, pelo menos. Não, a FUNAI não deixa, né? Não, é claro que deixa. Vários vivem no Amazonas. Não, a FUNAI não Mais do deixa. que isso, deputado, me parece que existe um equívoco fundamental na lógica da política do governo, que é o seguinte, é não reconhecer que estamos deixando a era industrial, que a era industrial já está passando, que estamos entrando numa nova era, que é numa era baseada em ciência e tecnologia, que a maneira que o Brasil tem mais fácil de se encaixar nessa nova era econômica, que vai ditar o século XXI e provavelmente a primeira metade do século XXII, é a exploração técnica e científica da biodiversidade. Vamos fazer que isso existe também. lá. Não é fazer também. Também. É o fundamental para a economia brasileira no futuro e que isso só será possível com a preservação do espaço íntegro do Amazonas e, principalmente, se existe uma única coisa que nós podemos garantir que deu certo na política de reservas para os indígenas é o seguinte: onde há reserva, a floresta ficou intacta. Nós não vamos ficar sem comer. Nós precisamos sustentar. Mas Hoje o Brasil... o presidente disse que nós não temos fome. Hoje o país cresce. A riqueza do país hoje é o agronegócio. A riqueza do país... Desculpa, eu estou preocupado com o futuro. Nós vamos desenvolver em todas as áreas. Nenhum país... É preciso preservar, deputado. Vocês não percebem isso. O Brasil não Vocês não valorizam ciência e tecnologia e não percebem o que é o futuro, Nós deputado. valorizamos. Tanto que o especialista que foi substituído no INPE foi elogiado pela imprensa pelo seu currículo espetacular. Nós não vamos fazer besteira. Sim, Nós vamos entregar um país melhor. Vocês viram que mudou o noticiário? Que hoje o nosso governo não é um noticiário policial. Nosso governo é uma discussão hoje, né? Da reforma da Previdência, sobre a da reforma inépcia tributária, na lida com ciência. E das questões ideológicas. Só E o fazer uma Bolsonaro... pergunta que eu estava querendo falar atrás, que o senhor falou várias vezes que a gente não vai ficar dependendo de esmola de outros países, mas respeitar acordos internacionais, fazer parcerias internacionais que o mundo todo faz, isso é receber esmola? Nós vamos cumprir os acordos internacionais. Agora, nós não podemos ser submissos, né? E não fazer a exploração mineral, a biodiversidade. Nós não podemos ficar submissos a isso. Nós temos que desenvolver, tá? E não podemos ficar ligados a regras da Alemanha, da Noruega, de A, de B. Que a Amazônia seja um local de desenvolvimento não são regras de todo mundo. específicas de um ou de outro país, são regras internacionais, aprovadas por entidades internacionais. Porque assim, o país depende de investimentos estrangeiros. O governo entende isso. Entende, Paulo com certeza. Nós temos isso, o Paulo Guedes, Pois é. nós temos um ministro das Relações Exteriores. O Brasil, o Brasil não vai manter a política, a política de Venezuela, Cuba, Angola. Não, nós vamos agora avançar. Nosso relacionamento é com os Estados Unidos, com a França, com a Itália, com a China, com a Rússia, com países em desenvolvimento, com a Austrália. Esse é o nosso caminho. Tá? E esse caminho exige ações, seja na Amazônia, seja no Cerrado, seja no Brasil todo. Nós temos que mudar isso. Mas a política ambiental é vista por investidores.
capitalistas, que fazem investimento, que vivem do lucro das suas empresas. A política ambiental de um país é considerada e muito na hora da atração de investimentos. Porque, principalmente na Europa, França, como o senhor citou, os consumidores, eles punem empresas que não têm uma política de relacionamento com o meio ambiente. A gente não corre o risco, como o Pedro falou, a questão do que se está desenvolvendo. A gente já não está mais na era pré-industrial, nós estamos avançando, enfim. A gente não corre o risco de, se a gente não tiver uma política ambiental clara, de perder isso. A The Economist, que é a bíblia do capitalismo, enfim, deu uma capa preocupada com o que está acontecendo na Amazônia, enfim, do desmatamento, o aumento do desmatamento. O governo não se preocupa em como isso, a falta de uma política clara em relação ao meio ambiente, possa atrapalhar a captação desses investimentos? Mara, nós temos uma política clara em relação ao meio ambiente. Nós não vamos ser submissos a nenhum país, vamos gerar sustentabilidade com desenvolvimento, ok? Mas não existe qualquer risco. Quais eram os impedimentos até hoje para que o país, para que o Mercosul fizesse o acordo com o mercado comum europeu? Qual que era o impedimento? Quantos anos isso foi adiado? Pois bem, qual governo avançou nisso, cedendo em algumas áreas? O governo Michel Temer. O governo Michel Temer. Michel Temer E deu os a sua acordos pitada. terminaram Desculpa, prontos na hora deputado, da assinatura do presidente Bolsonaro. Que seja o governo Temer. Quem finalizou isso e o acordo que foi assinado, nos moldes que foi assinado, foi o governo Temer. Pelo Itamaraty. Pelo Itamaraty. Mas tem a construção do nosso presidente Bolsonaro. Queiram ou não queiram, houve essa necessária construção. Nós temos um país alinhado. Ele tem razão. Nós temos um país ele alinhado. Ele poderia ter rompido com tudo. Nós temos um país alinhado. Não vou Aliás, aceitar isso. acenou com aquela conversa maluca de globalismo, tudo mais, assinou que ia abandonar, Não né? interessa, mas foi esse alinhamento que... Tá certo. Certo. Mas nós estamos sendo aceitos na OCDE. Ok? Quem que está conseguindo isso? Qual governo? Qual governo que conseguiu isso? É o nosso governo. Então, essa sua preocupação... Tem o mérito de ter assinado, verdade. Essa sua preocupação, Mara, vou dizer para você, vou te tranquilizar, e os ambientalistas do país, tá? Nós vamos entrar para a OCDE, nós vamos manter todos os acordos internacionais, assinamos o Acordo do Clima, então, que o presidente da França foi convidado para vir para o Brasil, da Alemanha também. O seu partido é um dos maiores da Câmara dos Deputados, mas está passando por um momento de turbulência, né? Não tem turbulência. A questão o Alexandre Frota, por exemplo, está rolando esse boato de que ele pode ser expulso do partido. Não vai ser expulso. Não vai ser expulso. Não vai ser Você crava isso aqui. Sim. E você também disse há pouco tempo que o PSL tem duas frentes, não é isso? Mais características lá dentro. Sim. Uma que é da Joyce, né? O PSL tem uma ala olavista. Na verdade, essa divisão da Joyce é a questão São Paulo, específica de São Paulo. Nós temos algumas disputas locais por poder, por gestão do fundo partidário, que é um dos maiores. Então, isso cria disputas locais pelo controle dos diretórios. A questão da Joyce com o Eduardo e com o Major Olímpio é a questão local de São Paulo. Então, é um atrito local. É a questão do Frota. O Frota é parceiro da Joyce. O Eduardo é parceiro do Major Olímpio. Então, peraí, e a Carla, o atrito da Carla com do Frota é porque a Carla é ligada ao Eduardo e ao Major Olímpio. Então, esse atrito, são questões locais pelo controle dos diretórios estaduais. Então, o PSL... ele não está à bagunça, ele votou 100% a reforma da Previdência, somos o partido mais fiel ao governo. O deputado Alexandre Frota não votou no segundo turno na reforma da Previdência. Na abstenção, mas no primeiro turno ele era o coordenador, né? Em razão desse atrito pessoal dele com a família Bolsonaro, a gente não pode dizer que o PSL é uma bagunça. Não, nós temos sido fiéis, o partido tem sido espetacular nas votações, nos resultados, né? A minha gestão à frente da liderança tem trazido essa pacificação, mas... se em casa, numa família com 2, 3 irmãos, a gente briga, imagine numa família com 54 deputados.
Se você pegar outros partidos, existe muito mais divisão. Só que a nossa roupa suja, nós lavamos ao vivo e a cores, nas redes sociais. Nós não escondemos nada nos bastidores. Essa é a diferença da forma do presidente Bolsonaro governar, do PSL de ser. Nós fazemos tudo ao vivo e a cores, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Esse é o PSL efervescente, tá? Efervescente. Esse é o presidente Quem Bolsonaro. falou do PSL efervescente também foi a Joyce. Roda aí. Quem são os seus melhores adversários dentro do PSL? Melhores adversários? Não tenho melhores adversários dentro do PSL, não. Tem uma outra figurinha ali que fica... sabe aquela coisa da mosquinha voando? Bate na mosquinha. Mas eu digo isso porque... São muitas mosquinhas? Não. 2 ou 3 mosquinhas. Porque... Mosquinhos ou mosquinhas? Mosquinhas. Então eu não vejo ninguém que realmente possa me tirar o sono no PSL. Tem o Olímpio. O Olímpio, mas o Olímpio é o Olímpio. No PSL, no Solidariedade de onde ele veio, no PDT de onde ele veio. E se ele for para a Lua, ele vai ser o Olímpio sempre. Ele sempre vai agir daquela forma. É um sindicalista. O Olímpio é aquilo, um sindicalista de quartel. Eu o respeito, porém não concordo com muita coisa. E eu não aceito que marmanjo nenhum fale alto comigo. Falou, escutou. É simples assim. Quem também falou dessa efervescência, por assim dizer, do PSL foi o próprio Alexandre Frota, que está no meio desse imbróglio entre esses grupos do Eduardo Olímpio de um lado, Joyce do outro. Ele é do grupo da Joyce. Ele é do grupo da Joyce. Mas deixar bem certo, a divisão. Eu coloco para vocês a divisão. E você é de qual grupo? Eu sou independente, eu sou o pacificador. Você fica ali no meio tempo? Eu tenho que segurar. Você é uma mosquinha que fica juntando as pessoas ali ou a mosquinha que enche o saco? Eu diria que sou aquela águia. Boa! Que tenta observar o que está acontecendo e tentando manter o PSL unido. Autoestima é tudo, hein, deputado? Eu Excelente sofri umas resposta, provocações deputado. agora lá na Muito boa Câmara resposta. de outros líderes, dizendo, Valdir, você é o líder que teve a missão mais espinhosa nesse primeiro semestre, porque você pegou uma bancada efervescente, né, e conseguiu construir, tornar ela, fazer, todo mundo dizia, tem 20 deputados que vão votar contra a reforma da Previdência, tem isso, tem aquilo. E nós entregamos, sobre minha liderança, nós entregamos a reforma da Previdência com o apoio do presidente Rodrigo Maia, a quem a gente deve essa reforma da Previdência. Então, essa pacificação, temos uma das maiores lideranças, organizada, plenário, comissões, estamos ensinando os nossos deputados a forma de ações. Então, diria para você, eu sou aquela águia que fica ali a que o Bolsonaro precisa, né, para estar, né, observando e tentando pacificar. Antes dessa pergunta, vamos só ver o que o Frota falou. Você disse na revista Veja que o presidente decepcionou. Aí é um problema meu e dele, entendeu? Ele me decepcionou, mas aí sou eu e ele. Aí são assuntos meus e dele. Não é na política? Não, envolve a política, mas são assuntos particulares meus, né? E entre eu e ele. Eu acho engraçado que Pessoal, sempre que eu ouço Frota falando, eu acho que tem alguém imitando o Frota falando. Esse é o problema meu e dele aí, ó. Deputado, a pergunta é a seguinte, eu acho que é uma pergunta objetiva. Me parece que todos concordam que o deputado Alexandre Frota, para mim, inclusive de forma surpreendente, foi um excelente coordenador por parte do PSL. Eu que indiquei ele para obrigado. Pois é, a todos me parece, todos concordamos que foi um excelente coordenador para a reforma da Previdência. Ele não seria o coordenador ideal para a reforma tributária? Por que sacá-lo para uma vingança política boba? Porque ele faz bem. Primeiro, o Alexandre Frota nunca esteve na reforma tributária, nem como membro. Eu sou a pessoa que indica cada membro. Então, em nenhum momento o Frota teve, nem como membro da comissão... Mas na coordenação? Não, nem da coordenação, nem como membro. Porque primeiro, para você coordenar uma comissão, você tem que ser membro. O Frota era titular da reforma da Previdência. E assim pediu para mim, e eu entendi no perfil dele, ser o melhor coordenador. Ele ia lá, conversava com o Guedes, conversava com o Rodrigo. Então, no meu entendimento... hora de aproveitar essa experiência? Não, aí são outro papel. Nós temos 54 deputados. Aqui, eu não posso dar estrela apenas para você. Eu tenho que dar para a Mara, para a Marilisa, eu tenho que dar estrela para todo mundo. Ali, eu tenho 54 líderes. E se eu deixar uma única pessoa ter destaque nacional, eu não vou estar criando a estrutura
líderes para o PSL. Então eu tenho que colocar pessoas diferentes para que mostrem essa sua capacidade de liderança. E vocês vão ver o potencial no começo da gestão, quando eu indiquei o Felipe Francischini para a CCJ. Então, nossa, um moleque, 20 e poucos anos, arrebentou na reforma da Previdência, na condução hoje, na aprovação de projetos. Então eu fico ali na análise do perfil de cada parlamentar, né? O Frota teve um papel dele essencial, importante, cara fenomenal, né? Gosto muito dele, mas é o momento de protagonismo de outros parlamentares. O Sérgio Moro também é outro protagonista desse novo governo. Chegou como um super-herói candidato a uma vaga no STF, e a impressão que a gente tinha é de que ele era muito, muito mais forte, inclusive, que o próprio presidente Bolsonaro. Mas desde que deixou a cadeira de juiz em Curitiba, a vida do Moro não está tão fácil. Primeiro, ele penou com o Rodrigo Maia quando pressionou o presidente da Câmara com seu pacote anticrime. O pacote não tem previsão de votação e o Bolsonaro já disse que é preciso ter paciência. Depois veio a Vaza Jato. A divulgação dos diálogos entre ele e o procurador Deltan Dallagnol mostrou a interferência de Moro nos processos. O hacker de Araraquara foi preso e o ministro disse que iria destruir as mensagens. Aí deu outro problema, dessa vez com a Polícia Federal e até com a STF. Na última semana, circularam notícias de que a relação entre o presidente e o Moro estariam estremecidas. Por que estão dizendo isso, Pedro? Estão dizendo porque as relações estão estremecidas. O Moro derreteu. Não tem... O Moro já tinha comprado uma briga muito complicada, uma proposta muito complicada, que é o seguinte: diferentemente do Paulo Guedes, que pode simplesmente retornar para o mercado e tem o nome dele, é conhecido, não precisa de mais nada, o Moro fez uma aposta que era: eu vou precisar de 2 anos de governo e lá no final, se tudo der certo, vou ser ministro do Supremo. Só que aí o que acontece? Imediatamente ele, cuja principal marca é uma marca de combate à corrupção, tem que fechar os olhos para a corrupção imediata que surge do senador, hoje senador, Flávio Bolsonaro. Tem que fingir que a coisa não existe. Aí caminha mais um pouco, vem a Vaza Jato, se revela que o trabalho dele perante a Lava Jato era um trabalho com imensos problemas, em que a impessoalidade do juiz, a equidistância do juiz das partes não existia. Era um juiz que estava trabalhando para prender aparentemente um grupo político. A partir disso, ele vai dissolvendo. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa. Para o presidente Jair Bolsonaro, um Moro fraco é ótimo. É maravilhoso. É ótimo. Agora, a gente teve... Conversei com a... Tá no canal a entrevista que eu fiz com a senadora Simone Tebet, que é da CCJ do Senado, e perguntei se hoje o ministro Moro, se fosse indicado para o Supremo, se ele conseguiria. Ela disse que conseguiria a aprovação no Senado, que ele ainda tem... Eu tenho a impressão que isso que o Pedro falou, que o Moro derreteu, ele parece que derreteu muito mais nas entranhas ali do governo do que popular. Ele continua muito popular, acho até que ele está mais popular. Ele continua mais popular do que o presidente Jair Bolsonaro. Mas não vamos esquecer que o presidente não quer um Moro forte. E, principalmente, ele já assumiu um compromisso público, se escapando, que ele quer um ministro evangélico que, me parece, fala com uma base política. Me parece, como jogo político de um presidente que está principalmente olhando para os seus campos, esse campo humorista é um campo independente. É um campo que não é garantido para o presidente Bolsonaro, que é um campo que inclui alguns liberais que ainda não abandonaram por conta da Vaza Jato e tudo mais. Enquanto que o campo evangélico é um campo que lhe é fiel. Mas tem uma Mas você tem 2 vagas para o STF, né, Pedro? Então ele pode indicar primeiro... Só que a primeira é só no final do ano que vem, né? Sim, mas você pode ter esse tempo de indicar um ministro evangélico, como ele tem sinalizado. Vamos precisar ver como é que o Moro sobrevive a isso. Pois é. Pedro, é muito tempo. Pedro, primeiro... Discorde à vontade, deputado. Vou discordar mais uma vez. De quem agora? De mim, dois. provavelmente. mas eu discordei dele, então você está discordando... Discordou mais ou menos. Eu discordo que o Moro derreteu. Ele não derreteu. Ele é um cara fantástico, tem todo o apoio do nosso presidente Bolsonaro. Mas eu falei justamente isso. Eu falei que ele derreteu ali no máximo para umas entranhas políticas ali. Acho que até ele está mais popular. Então ele é muito mais popular que o presidente da República e ele vai ser ministro do STF. Para aquilo que ele veio, ele vai ser
Moro vai ser ministro do STF. Se não for Na ministro... primeira ou na segunda Deputado. vaga? Deixa eu só terminar o raciocínio. Se ele não for ministro do STF, ele é presidente da República. Ele pode escolher o que ele quer ser. No meu já ponto... conversou com Sobre ele essa sobre questão isso? do STF? Eu estou falando meu ponto de vista, a minha visão política. Então ele vai ser isso ou aquilo. Discordo mais uma vez de você, que você disse que o Moro fechou os olhos para a corrupção. Não fechou. Se alguém fechou, então agora você tem que falar assim, olha, o STF... Supremo também. Não, você tem que falar assim, olha, o STF fechou os olhos para a corrupção. Que quem impediu as investigações... Nós concordamos que o STF fechou os olhos para a corrupção. Então você não pode dizer o Moro. Porque aí você está dizendo que o Moro está fechando os olhos para a corrupção. Ele nunca fechou. Tanto que ele mandou um pacote de defesa de combate à corrupção, né? Espetacular. Hoje, a responsabilidade pelas questões na segurança pública e no combate à corrupção dar certo no Brasil ou não, a responsabilidade hoje é do parlamento. O doutor Sérgio Moro pediu algumas ferramentas para aperfeiçoar a questão do COAF, inclusive. A responsabilidade não é do Moro, não é do Bolsonaro, é do parlamento. É o parlamento que disse: o COAF não vai ficar com o Moro, o COAF vai ficar com o Guedes. E agora o presidente diz que vai ficar com o Banco Central. A responsabilidade é do parlamento. O parlamento tem que assumir essa responsabilidade. Hoje nós temos um pacote do Moro, do Alexandre, não interessa de quem quer que seja. Se o parlamento não der uma resposta, aprovando ou não aprovando, ele tem que dizer quais serão as ferramentas que serão utilizadas para combate à corrupção e ao crime no Brasil. O doutor Sérgio Moro pediu as armas para enfrentar essa macrocriminalidade e a violência que nós temos aqui no Rio de Janeiro, em Goiás, no Brasil todo, diária. Se o parlamento não der essa resposta, ele vai ter que apresentar uma outra opção. Então, discordo em relação a esses pontos. Deputado, você apesar de algumas voltas que a gente deu aqui nesse debate, hoje você foi muito firme em algumas coisas. Você, por exemplo, você cravou que o Bolsonaro vai continuar na política, vai tentar se reeleger. Ele não vai sair da política. Tudo bem. Você disse que o Frota não sai do partido. Não sai do partido. Você cravou que o Moro vai ser ministro do STF. Ou presidente da República. Ou presidente da República. Deixa eu só fazer uma pergunta em cima disso. Daqui 5 anos a gente vai ter essa resposta. Eu quero então que você, por favor, eu tinha uma sequência de perguntas aqui, talvez a da Marilice faça parte delas. Em relação a justamente isso. Você falou que o Moro vai ser ou ministro do STF ou presidente da República, que foi o combinado, só que quando o presidente Jair Bolsonaro disse que tinha combinado isso com o Moro imediatamente disse que não tinha feito combinação nenhuma, o que fez inclusive o Bolsonaro voltar atrás por conta de muitas críticas que surgiram sobre essa combinação. Foi combinado, então? Não, eu não estou falando de combinação, eu estou falando da minha percepção política e vocês vão poder cobrar de mim amanhã o que eu falei aqui. Tá, quem está falando é o líder do PSL e a minha percepção política. Deputado, então vamos lá. Eu quero que você me responda com o mínimo de palavras possíveis. Uma ou duas palavras. O pacote anticrime do Moro passa? Passa. Em quem você votaria, Moro ou Bolsonaro? Depende de quem vai ser o candidato. Votaria nos dois, no Moro e no Bolsonaro. E se eles forem rivais? Não vão ser rivais. Nunca. Cravado? Cravado. Nunca serão rivais. Nunca serão rivais. Tá. Nós fazemos parte do mesmo time. Nós temos uma mesma missão: combate à corrupção e mudança do Brasil. E quem vai ser o novo procurador-geral da República? Quem vai ser o novo procurador? Aquele menos esquerdista possível. O Deltan é esquerdista? Deltan, ele tem... Se a rede protocolou para ele me fugiu o nome. Ele protocolou... Se a rede protocolou, a rede é esquerda. Ele é esquerda. Então, zero chance. Oi? Deltan Dallagnol à esquerda? É. Segundo Bolsonaro... Tem linhas disso. Segundo o Bolsonaro. Bom... Nós temos informações que talvez vocês não tenham. E tem algumas que eu não posso trazer para vocês. Essa é realmente uma revelação, né? O Deltan ser de esquerda. Ele tem perfil de esquerda. Ele não tem ficha no PCdoB, no PSOL, nem na rede. Mas você... Tem no perfil dele de esquerda? É só as ações, né? Você tem que acompanhar as ações da pessoa. Você não sabe o que ele ouve em casa, você não sabe o que ele fuma. Tô brincando. Você, como bom brasileiro, toma banho todo dia, né? 2 vezes por dia, às vezes até 3. Pois saiba que isso é coisa de gente
atrasada. Isso mesmo. No primeiro mundo, seres humanos iluminados estão há 5, 10, 15 anos sem tomar banho e juram que não estão fedendo. Segundo os apóstolos do Cascão, você só precisa ter bactérias amigas na pele para eliminar esse odor. As bactérias se alimentam da amônia no suor e o hospedeiro ganha uma pele sempre cheirosa. Se uma parte específica do corpo se sujar, lava com água, mas atenção, sem sabão. O sabão, eles dizem, elimina a proteção natural da pele. De uns tempos para cá, a gente começou a ouvir muito sobre a importância do microbioma no trato digestivo, dos micróbios que vivem no intestino e contribuem para a nossa saúde. Agora, o papo é microbioma da pele. Há quem diga que o hábito de tomar banho todo dia está prejudicando esse microbioma e causando doenças da pele. Tem dinheiro nessa história? Claro que tem. Empresas estão vendendo essas bactérias em spray, dentro de embalagens bonitinhas. Para que tomar banho se você pode se limpar a seco, não é mesmo? A gente gostou muito desse assunto e a Marilis, que é uma mulher muito moderna, aderiu. Você já está há quantos dias sem tomar banho? 26 hoje, né? Vocês estão vendo como eu tô cheirosinha aí? Como é que é, Marilis? Como é que é o dia a dia de quem não toma banho? Tá, bitch. Não é bem pra mim. Adoro tomar banho. Isso aí, certamente, quem inventou é gente que mora em um lugar muito frio. Não, tô brincando. Olha só. Num primeiro momento pode parecer uma grande loucura, mas parte dessa explicação, e não estou falando do frasquinho de coisas que eles estão vendendo para ganhar dinheiro, mas parte dessa explicação tem fundamento. Essa coisa, por exemplo, que as pessoas, que viram um problema, você tomar banho demais e usar sabonete demais, de fato acaba com a sua flora que você tem enfim, no corpo todo, e isso pode te trazer uma série de doenças de pele. Então, quem frequenta, por exemplo, dermatologista, ginecologista, vai ouvir desses médicos que não é para você, por exemplo, usar sabonete no corpo todo quando você for tomar banho. Ginecologistas, por exemplo, dizem para as mulheres evitarem usar aqueles sabonetes, que é uma grande sacada do mercado de higiene, aí, aquele sabonete íntimo, dizem para as mulheres não usarem aquilo, porque de fato você acaba com a flora que existe no lugar ali e que te protege. Isso vale para a axila também. Então, claro, essa gente é muito esperta, não sei como funciona, não sei como é que você fica 15, 20 dias sem tomar banho, eu acho um pouco de exagero, mas por trás disso tem, enfim, uma série de informações aí que estão corretas. O deputado, tem gente, todo mundo é cheiroso lá na Câmara, ou tem alguém que vem com aquela asa da graúna bonita ali? Meu amigo, Então, tem algumas pessoas vencidas, né? Eu diria com prazo de validade passado, em todo lugar a gente tem. Eu tinha na faculdade o cara que ia lá... Esse pessoal que fede mais, esse pessoal mais sujo é de esquerda, de direita ou de centro? Não vou entrar em ideologia. Eu sou águia. Águia não entra em ideologia. Olha aí. Aliás, Águia observa apenas. Aliás, deputados, isso é um bom conselho para esse governo, não entrar em ideologia para discutir as coisas. Seria um avanço? O governo precisa da ideologia. O governo precisa. O governo Bolsonaro precisa da ideologia. Nós temos no PSL, vocês falaram, nós temos uma ala ideológica, né, ligada ao Olavo. Nós temos uma ala de militares, nós temos uma ala neutra. Então, tem em todo lugar. Outros partidos têm 10, 20 alas. Não seria no PSL que seria diferente. Uma aventura para lembrar para toda a vida. Aconteceu no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. Lorenzo Vega, de apenas 2 anos de idade, aproveitou que a mãe estava distraída no check-in para dar uma voltinha na esteira de bagagem. Olha só ali, ó. Cara, eu fiquei desesperada. A viagem do moleque. Ele foi resgatado lá na frente, na sala de triagem das bagagens. Ele vai ter história para contar. Tirando o susto e a mão levemente machucada, tá tudo bem com o Lorenzo. Cara, deve ser uma delícia, ele vai poder pular de big jump, ele vai ser um aventureiro. Segundo a Mara Luque, isso é o que se pode chamar de um moleque mala, né, Mara? Olha só, ele continua ali, ó. Ele vai andando. A mãe, a mãe desesperada e o pessoal, assim, será que aconteceu mesmo? A mãe muito... Olha ele caindo lá. A mãe muito pacífica, porque se fosse eu... Se fosse eu como pai, eu teria ido atrás. Teria entrado atrás. O pessoal da TSA lá foi lá e salvou ele. Que barato. Tadinho do moleque.
Vocês estão com vontade de ter filhos depois Não. dessa? Eu já tenho, já Eu tá também, resolvido. o meu tranquilamente iria nessa. Não, mas eu fiquei coração E eu iria apertado. Eu vou te atrás falar que se eu filmando. vejo uma criança entrando numa esteira, eu entro atrás, mesmo se não é meu filho, numa É situação claro, dessa, assim, é percebe claro. que a mãe não tá olhando, eu teria entrado atrás. Imagina, Eu também. pitutinho daquele tamanho. Sim. Não porque eu não tenha filhos, que eu não me preocupe com as pessoas e com crianças. Ah, você tem 2 gatos. Eu tenho 2 Mas gatos aí, que se são fosse o meus gato filhos. dela fosse, ela iria atrás, você tá vendo? Os gatos não saem de casa, tem tela. Nunca vão ver o mundo lá fora. Tudo Então, protegidinho. isso não é filho, isso é... Sou mãe judia. Isso é cativeiro, né, que você tem em casa. Nosso programa de hoje fica por aqui. Valeu pra você que ficou até agora. A gente vai conversar um pouco mais sobre Ustra, exatamente, mas só pra quem é membro do canal. Se você ainda não é membro, vem com a gente. O nosso próximo tema, como eu já falei aqui, é essa fixação que existe com esse nome de um dos maiores torturadores do Brasil. A gente vai tentar entender por que isso acontece. Maior. Se é que tem uma explicação pra isso. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um dos maiores, não. O É maior. o maior, né? Gente, mas você sabe, voltando àquele negócio, parece muito louco, mas aí eu fui ler, né? Claro, as pessoas estão ganhando dinheiro, você não precisa comprar aquilo, mas essa obsessão que muita gente tem com tomar banho é um problema. Tem muita gente que desenvolve doença de Qualquer pele. obsessão é problema. Eu sou de tanto tupi, eu tomar vivo banho. na água. Oi? Eu sou tupi, eu vivo na água. Mas, Mas o que os dermatologistas falam é isso. Você não precisa, por exemplo, usar sabonete no corpo Mas inteiro. o que Usa eu faço- só nas partes o que eu íntimas faço- e pronto. Hã? O que eu faço é, eu